É sempre bom acordar com a notícia de que um petista foi preso por ter participado das engrenagens da propinocracia que o PT instalou no Brasil. Como eu comentei em junho de 2015, os petistas reclamaram tanto de que no Brasil só os pobres são presos, que resolveram eles próprios serem presos para dar início aos ricos. Nessa quinta-feira, 22 de setembro de 2016, o nosso café da manhã foi pão com manteiga. O Brasil acordou assistindo a Lava Jato prender o ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma Rousseff, Guido Mantega, de quem, antes de mais nada, vale a pena lembrar que antes das eleições ele dizia: vai quebrar a cara quem apostar na alta do dólar. E depois da eleição, em setembro de 2015, quando eu fiz essa montagem, veio a notícia: dólar sobe quase 2% e fecha R$ 3,95, segundo maior valor da história do real. Sendo que o governo Dilma, da pior presidente da história do país, ainda atingiu o maior valor da história do real em janeiro de 2016, quando o dólar subiu e fechou a R$ 4,16. Não por essas razões, evidentemente, esse grande profeta da economia calhou de ser preso pela Lava Jato no hospital onde sua mulher está realizando tratamento. Foi uma coincidência, como explicou o procurador Carlos Fernando Lima. Não há como não se cumprir uma ordem judicial. É bom que se deixe claro também que esse pedido do Ministério Público aconteceu em julho de 2016. A decisão do juízo foi em agosto de 2016. E só não foi cumprido por circunstâncias operacionais em decorrência das Olimpíadas e de outros eventos. Então, a circunstância de estar no dia de hoje foi uma coincidência infeliz apenas. Embora os petistas tenham dado um ataque histérico espalhando que Mantega foi retirado de dentro do centro cirúrgico em mais um momento espetaculoso e desumano da Lava Jato, a própria assessoria do Albert Einstein confirmou depois que os policiais federais nem sequer entraram no hospital e o próprio Mantega contou aos amigos, que contaram à imprensa, que os policiais foram muito gentis com ele. Mais gentil ainda foi o juiz Sérgio Moro, que acabou decidindo revogar a prisão temporária de Mantega para que ele pudesse acompanhar a esposa no hospital, afinal, nem o juiz, nem o MPF, nem a Polícia Federal sabiam que isso estava acontecendo no dia em que iriam prendê-lo. Ninguém fica ligando ou seguindo a pessoa que vai prender para saber se ela está com algum cônjuge ou parente enfermo naquele dia. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas o PT, claro que é agora que a polícia mande save the date. A Lava Jato fez o que tinha de fazer, cumpriu a ordem judicial e caberia mesmo ao Moro decidir. E ele, por razões humanitárias e também porque a coleta de provas já estava acontecendo nas operações de busca e apreensão e não poderiam mais ser obstruídas, decidiu revogar a prisão do Mantega. O PT tem de ser grato. Como eu havia comentado no Twitter, é um método simples para não ser incomodado pela polícia no hospital, por coincidência, claro, quando sua mulher estiver enferma. Não achaque ninguém. Não cometa crimes, é muito simples. Um dos motivos morais para não cometê-los, inclusive, além da imoralidade do ato criminoso em si, é justamente o risco de você acabar deixando a sua família na mão no momento em que talvez ela mais precise, caso você venha a ser descoberto. E quem entregou Mantega não foi nenhum arqui-inimigo do PT, não. Foi um empresário que teve uma relação íntima com os petistas nos governos Lula e Dilma Rousseff, que levava Lula para passear de jatinho, ele mesmo. Ai, que Batista! No dia 1º de novembro de 2012, no gabinete do ministro Mantega, houve um pedido para que eu contribuísse para a campanha, para despesas, que a campanha já tinha passado, para despesas da campanha, e aí foi-me feito o pedido de contribuir para contas da campanha, porque a campanha já tinha terminado, para acertar as contas, num valor total de R$ 5 milhões. Dois detalhes importantes. De fato, consta na agenda oficial do Ministério da Fazenda uma audiência de Guido Mantega com Eike Batista, do grupo EBX, ao meio-dia, daquela exata data que Eike Batista diz ter se encontrado com o então ministro. No despacho do juiz Sérgio Moro, ele escreve: repare-se que há ligações telefônicas, inclusive na referida data, quando Eike Batista se reuniu com Mantega. Mantega, além de ministro da Fazenda, ressalta Moro, foi o presidente do Conselho de Administração da Petrobras entre março de 2010 e março de 2015. E aí ele pediu que seria dinheiro para a campanha do Partido dos Trabalhadores. Isso. Tá. Isso. Resumo, o PT liberava dinheiro da Petrobras para empresários como Eike Batista por meio de contratos e cobrava deles uma parte para pagar campanhas do partido. Ou seja, petistas roubavam a maior estatal do Brasil para fraudar a democracia brasileira, da qual posam de defensores. E, claro, muitas vezes para enriquecer ilicitamente.
senhor deu uma sinalização para ele que a porta estava aberta, nesse sentido? Não foi bem assim, porque a gente ficou constrangido. Pô. Você não quer pagar. Entendi. Sabe, por que eu queria pagar isso? Você não quer pagar isso, tá certo? E aí ele falou, olha, o senhor assentiu com ele? Como é que foi? Não, aí no fundo todo mundo sabe como me procurar, né? Se você quiser me procurar, é fácil achar minha secretária. Eu não sei se foi um dia ou uma semana seguinte, a Mônica procurou a empresa, não diretamente a mim, porque eu não conheço ela, nunca sentei com ela, nem com o seu João Santana, mas ela... Mônica é a esposa do Santana, se refere. A esposa, ela mesma. A operacionalização veio através dessa Mônica, que veio falar com o meu advogado, responsável da área, e que recebeu a simples ordem, implemente da maneira que tem que ser implementado. Então, é óbvio que a gente não ia fazer uma contribuição, simplesmente contribuição, tinha que ser uma prestação de serviço. Pois bem, a AIC admitiu nesse depoimento que o pagamento foi feito por ordem dele, mas não que esse pagamento já estivesse embutido no acordo para a obtenção de contrato da empresa dele, do consórcio que a empresa dele integrava, com a Petrobras. Quer dizer, ele quis fazer parecer que foi só uma doação eleitoral avulsa. E o Sérgio Moro mostrou que há uma incômoda proximidade temporal entre a solicitação de recursos com a data da assinatura do contrato entre a Petrobras e o consórcio integral, composto pela Mendes Júnior e a OSX do Eike Batista, bem como com o primeiro pagamento efetuado ao consórcio integral pela Petrobras em decorrência do contrato. Quer dizer, há muita similaridade com o modus operandi verificado no esquema criminoso da Petrobras, com a empresa fornecedora efetuando pagamentos subrepetícios a agentes da Petrobras e a partido político, em decorrência da obtenção por ela de contrato milionário junto à estatal. Os fatos podem, em tese, configurar crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, também quanto à transferência subrepetícia efetuada por Eike Batista aos publicitários João Santana e Mônica Moura por solicitação do então ministro da Fazenda, Guido Mantega. Os advogados do Eike afirmam que ele não obteve contrapartida por essa suposta doação eleitoral, quer dizer, querem desvinculá-lo de um pagamento consciente de propina em troca de um contrato. A Lava Jato está apurando, pelo visto não está acreditando muito na história do Eike, acha mesmo que foi o velho toma lá da cá do Petrolão, paga propina a um agente político e ganha um contrato com a estatal. E o mais importante disso tudo é que o pagamento do Eike pode ter sido feito para a campanha de Dilma Rousseff. Tudo indica que foi, a Lava Jato simplesmente é cuidadosa em afirmar isso. Olha só o que diz o procurador Carlos Fernando Lima. É bom se observar que Mônica Santana era da equipe da campanha de 2010 da ex-presidente Dilma. Então, portanto, há de se supor que essa quitação de valores de dívidas de campanha se referia a esta campanha presidencial. Entretanto, nós vamos ainda aprofundar essas investigações. E o PT ainda diz que Dilma foi eleita democraticamente, só se for por meio do achaque, da propina e ainda mantida no poder com fraudes fiscais, das quais participou Guido Mantega também, e pelas quais o Tribunal de Contas da União, o TCU, pretende inabilitá-lo para o exercício de funções públicas por 8 anos. Pelo menos ele, já que Lewandowski aliviou a barra de Dilma. Eu espero que Mantega volte logo para a cadeia, que Sérgio Moro não atenda mais ao mimimi petista, coloque-o atrás das grades, a menos que talvez ele delate Lula e Dilma, o que já é o maior temor do PT. O PT teme que Mantega delate Lula e Dilma porque Mantega não é personagem histórico do partido como Dirceu para manter pacto mafioso de silêncio. Enquanto a Lava Jato expõe ao Brasil a propinocracia petista e encurrala a organização criminosa, Dilma pedala diariamente da rua Joaquim Nabuco até a orla do Leblon. É melhor que Dilma, coxinha de Ipanema, aproveite enquanto não vai para a cadeia também.